Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e a gente tem visto muitas notícias aí nos últimos dias do Bitcoin despencando, né? O que será que está acontecendo com essa classe de ativos aí? Se a gente for puxar da máxima, daqui a pouco eu mostro os números para vocês, mas já caiu aí aproximadamente 49%. Por outro lado, quem investe há um ano, por exemplo, nesse ativo já teve lucros de mais de 250%. O que está acontecendo agora? Será que essas quedas trazem uma oportunidade de compra? Ou então é uma crise anunciada e aí vale a pena sair, fugir desse tipo de investimento e pensar em outras coisas. Tenho muita coisa importante para te dizer nesse vídeo aqui sobre esse investimento tão famoso aí, que está na boca do povo, né? Todo mundo falando de Bitcoin, bom, ruim, etc. Então a gente precisa sim falar sobre isso e deixar claro que na minha visão é o jeito certo de investir, né? Que é com diversificação, e você vai ver o impacto que uma pequena parcela desse tipo de investimento aí, os criptoativos, podem fazer na sua carteira de investimentos, tá? Esse vídeo aqui, ele é importantíssimo, tá? Então assiste até o final e deixa seus comentários aqui falando o que você acha. Vale a pena investir? Sim ou não? Até o final do vídeo tenho certeza que você vai tomar a sua decisão. Então, vamos lá. Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo ao time. Então, galera, já vamos direto aos números aqui, né? Porque o Bitcoin, esse tipo de investimento em criptomoedas, ele é muito especulativo, né? Então, o gráfico, né, o sobe e desce, fala muito sobre o que está acontecendo e a gente tem muita coisa para falar. É o seguinte, ó, a gente teve o topo histórico aqui, a máxima do Bitcoin, lá aproximadamente no dia 13 de abril, tá? Que tá aqui. Vou traçar uma régua até o dia de hoje para a gente ver o que está acontecendo, ó. A gente está aqui com uma queda de mais ou menos 49,75%, tá? Lá no auge, o Bitcoin estava cotado em 63.588 dólares e nesse momento que eu gravo o vídeo, 31.954. Mas olha que interessante, né? Se a gente fizer uma outra marcação aí de um ano atrás, mais ou menos, ó, vamos puxar aqui do dia 25 de junho de 2020, para agora, a gente vai ver uma alta aí na casa dos 256,68%, tá? Aproximadamente. Ou seja, tem quem está muito feliz, tem quem está muito triste, mas uma coisa é certa, né? Essa classe de ativos, como eu já disse, é especulativa, né? Quanto mais pessoas quiserem comprar, mais essa cotação vai subir e o contrário também acontece. O que eu estou querendo dizer? Já é o primeiro alerta, né? Vai ter muita volatilidade sim, tá? Por isso que você não pode investir todo o seu dinheiro em bitcoins, por mais que você acredite nessa moeda, um novo jeito, a nova moeda digital do futuro, mesmo que você acredite nisso, você não pode colocar todo o seu dinheiro, todo o seu patrimônio em apenas uma classe de ativos e ainda mais algo tão volátil quanto as criptomoedas, né? Porque é difícil a gente falar sobre os fundamentos, né, das criptomoedas, do Bitcoin, por exemplo, porque é algo muito recente, né? Se eu não me engano, a partir de 2003 que a gente começa a ter algum gráfico, algum fundamento de análise, né? Ainda é muito recente. Então, o Bitcoin, sim, ele depende muito dos gráficos, das pessoas que estão comprando, vendendo, que isso mexe no preço. Então, vou te mostrar daqui a pouco aqui na minha tela a importância da diversificação e você vai ver que pode ser sim uma oportunidade de comprar para você ter uma rentabilidade maior, desde que você faça do jeito certo, tá? É muito arriscado, você não pode perder dinheiro se você fizer coisa errada, você pode acabar perdendo seu patrimônio e não é isso que a gente quer. Eu fiz um vídeo alguns dias atrás, mais ou menos, quando teve o lançamento daquele ETF, o Hash11, né, que também foi muito divulgado. Vou deixar aqui em cima para você ver, porque lá ficou bem legal, né? Eu mostrei que eu estava investindo um pouquinho do meu dinheiro nessa classe de ativos e usando esse ETF, o Hash11, né? Para quem não sabe, você pode investir diretamente nos bitcoins, por exemplo, ou em outras moedas, criptomoedas, né, como a Ethereum, que é bem famosa. Você pode abrir conta numa exchange, né, que seriam as corretoras de bitcoins, e aí você vai lá e compra seus ativos. Se você não quiser abrir conta numa exchange, né, nessas corretoras, e quiser investir através da corretora de valor que você já tem, né, por exemplo, a Toro, que é a que eu uso, eu investi nesse ETF, no Hash11, pela minha corretora mesmo, né, teve essa facilidade toda. O Hash11, ele é um ETF que investe num índice de criptomoedas, ok? E, inclusive, como esse assunto aí ele é um pouco complexo, né, para a gente entender quais as vantagens e desvantagens de investir no Hash11 ou diretamente no Bitcoin, eu vou deixar um link aqui na descrição que o pessoal lá da Levante, a Fernanda Guardian, ela fez um descritivo aí, que fica muito fácil de você entender as vantagens e as desvantagens desses dois tipos de investimento em criptomoedas, tá? Então tá bem simples, bem fácil de entender, link aqui na descrição, é gratuito.
eu faço questão que você faça o download desse relatório aqui, porque você vai conseguir um conhecimento aí a mais que vai ajudar nas suas decisões, tá? Informação de graça é sempre importante, beleza? Ok, então existem essas duas classes, esses dois tipos de investimento. Vou compartilhar aqui na minha tela de novo, só para você ver o que está compondo o Hashdex, por exemplo. Tá, ó, você pode ver 68%, 67,4%, né, desse índice aqui, desse ETF, é de Bitcoin e quase 30% é da Ethereum, né? Então tem outras criptomoedas aqui, mas basicamente, se você comprar Bitcoin ou Ethereum, você está investindo igual a esse ETF aqui, com outra tributação, etc. Depois você vê aqui no relatório e aí você vai decidir, tá? E o que a gente vê, ó? Uma queda bem grande do Bitcoin nas últimas 24 horas, ó, 9%, queda grande. Tá? Se a gente pegar um mês, vai estar mais ou menos aí com os mesmos 9% de queda, e se for pegar em um ano, uma alta de 14%, né? Na verdade, isso aqui eu imagino que seja só o ano de 2021. Só que o que eu quero te mostrar aqui nesse site, o mais importante, é esse simulador aqui, tá? Porque esse sim é o jeito de você investir da maneira certa em criptomoedas. Você gosta desse tipo de investimento? Coloque o percentual que faça sentido com o seu perfil e com a sua carteira como um todo, com o seu patrimônio, tá? Não vá fazer algo errado de colocar todo o seu dinheiro num ativo tão volátil, tão arriscado como são as criptomoedas, tá? Você vai entender aqui, eu vou clicar em iniciar. Esse aqui é o próprio site da Hashdex, né, que é a gestora desse ETF, tá? E aqui você pode depois entrar nesse site também, porque é legal para você entender o impacto de uma diversificação na sua carteira, tá? Muito fácil, ó. Olha essa parte aqui. Vamos pensar numa carteira conservadora, tá? Aqui eu não estou falando de criptomoedas, aqui eu estou falando do seu dinheiro, do seu patrimônio, do seu dinheiro como um todo, tá? É assim que você tem que pensar como um investidor ou uma investidora, beleza? Então vamos pensar que dentro dos seus investimentos você tem um perfil mais conservador e deixa 80% em um ativo pós-fixado, de CDI, né? Então é como se fosse um tesouro direto Selic, tá? 80% do seu dinheiro tá nesse ativo. E 20%, aqui nesse exemplo, ele colocou como crédito privado que tenha que seja atrelado ao IPCA, tá? Aqui a gente pode colocar que esses 20% aqui, nesse exemplo, é um crédito privado, tá? É como se fosse um fundo de investimento. A gente pode colocar, né, nessa caixinha de 20% como se fosse qualquer outra classe de ativo, aí mesmo um fundo imobiliário, um fundo de investimento, etc, tá? Ou mesmo alguma LCI que corrija pela inflação, tá? E as outras classes de ativos não tem nesse perfil. Então, entendeu? Digamos que 80% está no ativo mais seguro da nossa economia e 20% num fundo de investimento aí que não é muito arriscado. Vamos ver o impacto disso na rentabilidade? Quanto dinheiro você poderia ter? Aqui na simulação vai ser um exemplo de 10 mil reais investidos. Vamos lá. Então olha só, o que ele mostra aqui é essa carteira sem criptoativos, que é o que a gente viu, né? Então 80% em Tesouro Selic, 20% num fundo de investimento. Aí ele coloca o seguinte, ó, se você aumentasse 0,1% do seu patrimônio como um todo em criptomoedas, né? O que aconteceria? E na outra caixinha aqui, 3% em criptomoedas. Como teria sido o desempenho dessa carteira aí? É aqui que a gente volta para esse gráfico aqui em cima e você vai ver. Nessa parte de 3%, né, da sua carteira com criptoativos, seus 10 mil reais teriam se transformado em 15.660, sendo que só 3% está em criptoativos e o restante estariam naqueles ativos bem seguros, como um Tesouro Selic e um fundo de investimento. E isso a gente está fazendo uma simulação de aproximadamente 5 anos, sendo que sem essa parte de criptoativos, o valor seria menor. Ao invés dos 15.600, você teria apenas 13.200. Mas olha a diferença do risco, né, que a sua carteira tem, ok? A gente antes estava falando de uma carteira extremamente segura. Aí quando você coloca um pouco de criptomoeda, você fica uma carteira mais arriscada. Então vamos ver que diferença que isso faz? A gente consegue ver por esse índice aqui, que se chama índice Sharpe, tá? Ele é muito usado em fundos de investimento, que faz um balanço ali entre o risco e o retorno da carteira, tá? Então, sem criptoativos, esse índice Sharpe aqui é 0,58. Isso aqui é quase nada, né? Se fosse completamente zero, seria sem risco nenhum, né? Então, 0,58 é bem baixinho. Quando você coloca um pouco, só um pouquinho, 0,1 de criptomoedas, já aumenta para 0,75. Não é muita coisa, né? Mas olha só, se você aumenta para 3% do seu patrimônio em criptomoedas, esse índice Sharpe já vai para 1,84.
na minha visão, já cresceu muito o seu risco, né? Se você tem um perfil conservador, você vai ter um risco-retorno nessa casa de 1,8, aí eu já acho muito, tá? Então, o que eu indicaria é que você fique com o seu patrimônio como um todo, no máximo ali 1%, 2% no máximo em criptomoedas, num Bitcoin como esse, por exemplo, para tentar crescer a sua rentabilidade. Não mais que isso. Por quê? Porque a volatilidade vai ficar muito mais alta, né? A gente consegue ver por esse outro índice aqui, a volatilidade anualizada, tá? Na carteira sem criptoativos, 0,85. Com 3% de criptoativos, sua volatilidade já vai para 2,58. Tá? Já é muita coisa. E aqui a gente está falando de um perfil mais conservador, embora aqui a rentabilidade dos últimos 5 anos, como a gente mostrou, teria sido muito maior. Só que não dá para prever o futuro, né? E eu vou até fazer uma outra simulação aqui com um perfil mais arrojado que você vai ver por que você tem que ficar preocupado. Olha só, aqui nessa simulação a gente colocou 3% em criptoativos. Mas vamos dizer se eu aumentasse isso aqui para 50%, por exemplo, tá? No passado a gente teve muita alta, né? Mas como eu te mostrei, pode ser que vem para baixo, né? E aí a gente consegue ver por aqui, ó. Naquele momento anterior, a gente viu que a volatilidade era pouca, né? Aqui, com 50% em criptomoedas, sua volatilidade já vai para 38%, tá? E aí o máximo de queda nesse período foi de menos 48,8%. Ok? Então, quando a gente faz essas simulações para trás, beleza, a rentabilidade foi super alta, mas a volatilidade e o risco, esse índice Sharpe, também foram altos. Então, deu certo olhando para trás, mas pode ser que para o futuro não dê. Então, você precisa ajustar os seus investimentos com o risco e o retorno, tá? Então, eu gosto muito dessa simulação aqui que o pessoal da Hashdex fez. Por quê? Porque me mostra, pelo menos na minha visão, um perfil mais moderado, ter entre 1 a 2% em criptoativos, eu acho que faz muito sentido, tá? Embora tenha caído muito nesses últimos tempos, né? O Hash 11, por exemplo, ele começou valendo R$50, agora deve estar valendo uns 30, né? Então caiu, né? É óbvio que ninguém quer, mas essa convexidade na carteira que faz sentido, né? Pode ser que caia, mas se subir, vai subir muito mais. Então tem que colocar só um pouquinho do seu dinheiro. E mais uma vez, eu deixo o convite aqui para você acessar o relatório que está aqui embaixo para você entender melhor o que é esse ETF, o Hash 11, e o que é investir direto em Bitcoins. Como eu disse, não faça besteira. Para você entrar nesse mercado e investir em algo tão volátil, você precisa saber o que está fazendo, e é por isso que minha função aqui é tentar te entregar o máximo de conteúdo possível. Esse link que está na descrição aqui é gratuito, é mais conhecimento para você, então só invista se você souber o que estiver fazendo, ok? E já se inscreve aqui no canal, são vários conteúdos, 3 vezes por semana estarei aqui junto com vocês. Um abraço e até mais!